noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Está entrando no ar o seu Jornal da Noite aqui pela Web TV Rebouças. Aqui você fica bem mais informado sobre tudo aquilo que acontece no nosso município de São José do Mipibu e região, nosso estado, Brasil e também no mundo, com essa guerra deflagrada há poucas horas. Você vai estar sabendo informações sobre o que está acontecendo nesse momento. Então fica conosco, você pode nos acompanhar também pelo Facebook, YouTube e também Instagram. Bota lá Web TV Rebouças e você vai ficar bem informado no seu Jornal da Noite. Vamos de informações. André Mendonça vota pela redução do fundo eleitoral. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, STF, apresentou um extenso voto a favor da redução do valor de 4,9 bilhões previsto na Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA, para o fundo eleitoral deste ano. O magistrado é relator da ação e propôs o valor de 2,1 bilhões referente a 2020 e reajustado com atualização monetária. Segundo a calculadora financeira do Banco Central, o valor deste ano ficaria em 2,3 bilhões, ou seja, 200 milhões a mais do que a proposta enviada pelo governo ao Congresso durante a formulação do orçamento do ano passado. O Supremo retoma amanhã, dia 24, ou seja, retomou hoje o julgamento que vai definir o quanto de dinheiro público os partidos disporão nas eleições deste ano. Em seu primeiro caso como relator, Mendonça foi o único a votar ontem. Restam apenas, portanto, os votos de 10 ministros. Além da manifestação do relator, a sessão de ontem contou com as sustentações orais de duas instituições, a Associação Livres e a Transparência Eleitoral Brasil, favoráveis à derrubada do fundo eleitoral de 4,9 bilhões, assim como do advogado do Partido Novo, que é o autor da ação em discussão pelos ministros. O Novo argumentou na ação apresentada ao Supremo que a emenda parlamentar à lei orçamentária, no trecho referente ao fundo eleitoral, deve ser derrubada por ter alterado uma proposta de competência exclusiva do Poder Executivo. As sugestões orçamentárias só podem ser feitas pelo governo federal. Com isso, o partido afirma que a atuação do Congresso na redação do texto desvirtuou o que definiram os ministérios na elaboração do projeto, gerando o chamado vício de iniciativa. Interessante dessa lei que está em discussão no Senado é porque, querendo ou não, é o dinheiro nosso, é o nosso dinheiro que vai estar em jogo nessas eleições que se aproximam, que promete muito derramamento de dinheiro. É interessante que esse dinheiro também seja investido não só na eleição, mas também seja investido naquelas pessoas que precisam da ajuda de tantos e tantos brasileiros, como é o caso de Petrópolis e outras cidades que estão aí sendo arrastadas pelas chuvas desse período que acontece já a todo ano, né? Então é importante que possa haver essa sensibilidade dos poderes para que não destine tanto dinheiro para ser derramado em campanha, né? Seja uma campanha limpa, segura e fiel àqueles ideais da campanha eleitoral de todos os anos, que é levar a proposta e pôr em prática, quando ganhar, aquelas propostas que são discutidas nos palanques eleitorais. Fica a dica. Vamos de mais informações. Bolsonaro diz que vencerá a guerra nas eleições em 2022. Diante de uma plateia de investidores e empresários, o presidente Jair Bolsonaro insinuou ontem que pode não aceitar o resultado das eleições, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saia vitorioso. Ao participar da CEL, Conferência 2022, promovida pelo banco BTG Pactual, Bolsonaro atacou ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, e propostas do PT. O presidente afirmou que só Deus o tira da cadeira no Palácio do Planalto e, mais uma vez, lançou dúvidas sobre o sistema eletrônico de votação. Com um tom de voz elevado, Bolsonaro listou uma série de medidas que, na sua avaliação, serão tomadas se Lula vencer a disputa, como revogação do teto de gastos e da reforma trabalhista. É isso que nós queremos para o Brasil? Dá para deixar tudo rolar numa boa? Quem chegar, chegou? Questionou o presidente. Tudo bem, ninguém vai sofrer nada com isso, a economia vai continuar numa boa.
ironizou ele, que estava acompanhado dos ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Paulo Guedes, da Economia. Bolsonaro subiu mais uma vez o tom contra os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, na última terça-feira. Nós precisamos de paz para ter liberdade. Não vai ser o chefe do Executivo que vai se jogar fora das 4 linhas da Constituição. Mas, por favor, não vocês, mas 2 ou 3 no Brasil, não estirem essa corda, disse o presidente. Derrotado pelo Congresso Nacional ao propor o voto impresso no ano passado, Bolsonaro afirmou que o sistema eleitoral como está é fraudável. Horas antes, em cerimônia no Palácio do Planalto, para lançar a Carteira Nacional de Identidade, ele foi na mesma linha e disse ser vítima de arbitrariedades estapafúrdias. Não é que não vamos resistir, é que não vamos perder essa guerra. A alma da democracia está no voto. Seu João e Dona Maria têm o direito de saber que seu voto foi contado, insistiu Bolsonaro nessa situação. Potiguar integra a Seleção Brasileira Paralímpica de Natação. A primeira convocação do ano da Seleção Brasileira Paralímpica de Natação tem Potiguar. Joana Neves, atleta do SADEF, está entre os 33 nadadores de todo o país escolhidos para representar o Brasil na etapa da Itália do Circuito Internacional da Modalidade, o World Series. A competição acontecerá em Lugano entre os dias 6 e 13 de março e é organizada pelo Comitê Paralímpico Internacional. Estamos no início de mais um ciclo paralímpico 2022 até 2024 e é animador começar a temporada com essa convocação. A gente às vezes pensa que Paris 2024 está longe, mas os jogos estão logo ali. Precisamos manter um bom ritmo até garantir a vaga, diz Joaninha, como é mais conhecida. Bronze em um dos revezamentos nas Paralimpíadas de Tóquio no ano passado, a atleta da SADEF vai disputar 3 provas individuais na Itália: 50 metros livre, 50 metros borboleta e 100 metros livre. Ela fica em Natal até o próximo dia 3, quando vai a São Paulo encerrar a preparação no CT Paralímpico, e no dia 5 a delegação brasileira embarca para a Europa. A ela a gente deseja uma boa sorte, né? Está preparada, está se preparando e com certeza vai sair vitoriosa para trazer mais essa medalha e mais essa vitória para o nosso estado. Vamos de mais informações. Você está na Web TV Rebouças, a TV independente aqui em São José do Mipibu. Pode nos acompanhar também pelo Facebook, Instagram e YouTube. Você coloca lá Web TV Rebouças e você vai ficar a par de todas as informações que acontecem aqui no nosso estado, no nosso município e também no mundo. STTU planeja intervenções na Hermes da Fonseca e Cidade Nova. O ano de 2022 promete ser movimentado quanto ao desenvolvimento de obras de mobilidade urbana na cidade do Natal, tendo investimentos inicial estimado em 48 milhões. De acordo com a STTU, vários projetos serão entregues para avaliação e financiamento do governo federal em breve, com o intuito de melhorar as condições viárias para toda a população, sejam motorizadas, ciclistas ou pedestres. Um deles envolve a construção de uma trincheira viária conectando as avenidas Alexandrino de Alencar e Hermes da Fonseca, inicialmente orçada em 25 milhões de reais com recursos oriundos do governo federal. Na abertura anual do ano legislativo na Câmara Municipal, o prefeito Álvaro Dias comentou sobre os esforços da gestão para pôr em prática um rol de projetos e obras aprovados de grande relevância para a capital. Com o conceito de cidade para pessoas, a prefeitura busca solucionar problemas relacionados ao trânsito nas principais vias de Natal, além de assegurar interações mais seguras entre vias férreas e viárias, assim como maior acessibilidade nas intervenções promovidas. A ampliação da rede de ciclovias e ciclofaixas, entendendo a bicicleta como um verdadeiro modal de transporte, também é um compromisso. Em entrevista à Tribuna do Norte, o secretário adjunto de Trânsito, Walter Pedro,
apresentou os principais projetos para o ano de 2022. Sobre a trincheira viária entre Alexandrino de Alencar e a Hermes da Fonseca, o arquiteto informou que o projeto executivo deve ser recebido ainda no mês de fevereiro. Com isso, o orçamento será precisado de forma mais assertiva. O projeto, então, irá passar para uma avaliação pela equipe técnica do governo federal, para depois partir de forma definitiva para a licitação da obra. Você está na Web TV Rebuscas, a sua TV independente, e você pode ajudar a gente a fazer o nosso jornal seguindo pelo Instagram, YouTube e também Facebook. Web TV Rebuscas, a sua TV independente, esse é o Jornal da Noite. Há 90 anos, o voto feminino foi regulamentado no Brasil. O RN teve a primeira eleitora do país. Nesta quinta-feira, dia 24, o Brasil celebra 90 anos das primeiras leis que regulamentavam o voto feminino através do Código Eleitoral Brasileiro de 1932. Apesar da lei nacional, o Rio Grande do Norte foi pioneiro e em abril de 1928, a moçoroense Celina Guimarães e outras 14 potiguares votaram pela primeira vez, amparadas por uma lei estadual do ano anterior. A lei estadual número 660 trouxe a inclusão do artigo 77, garantindo que não deveria existir distinção de sexo para votar e ser votado. A implementação contou com o apoio da paulistana Berta Lourdes, que após o uso da sua boa relação com alguns políticos da época, dentre eles o então senador potiguar Juvenal Lamartine, que atuou localmente nesse sentido, articulando com o governador José Augusto de Medeiros. Das 15 mulheres que votaram em 28, Celina foi a primeira a conseguir registro de eleitora, segundo informações do TRE do nosso estado. Também exerceram o voto Beatriz Leite e Elisa da Rocha Gugel em Mossoró, Antônia Fontoura, Carolina Vanderlei, Júlia Barbosa, Lourdes Lamartine votaram em Natal. Em Apodi, as primeiras eleitoras foram Hilda Lopes de Oliveira e Maria Salomé Diógenes. Em Pau dos Ferros, Clotilde Ramalho, Francisca Dantas e Carolina Fernandes Negreiros e Joana Cacilda Bessa. No Seridó, Júlia Medeiros votou em Caicó e Marta Medeiros em Acari. Naquela mesma eleição, algumas dessas mulheres foram além e se candidataram, sendo bem-sucedidas nas urnas, para o cargo de intendente municipal, equivalente a vereador nos atuais tempos. Foram eleitas Júlia Barbosa em Natal e Joana Cacilda de Bessa em Pau dos Ferros. O caso mais emblemático foi o de Alzira Soriano. Embora não haja registro que tenha exercido o voto, ela saiu candidata a prefeita de Lages e se elegeu, tornando a primeira prefeita eleita da América do Sul. Que notícia boa, né? Comemoramos hoje esses 90 anos dessa independência das mulheres, né? E que bom que essa independência se tornasse viva nesse ano que a gente comemora, 2022, essa independência que houve há 90 anos existisse agora nos tempos atuais. Mas infelizmente a mulher ainda fica abaixo das leis e ainda fica abaixo daquilo que o homem equivale no trabalho e ganha, né? Que essa igualdade que foi lutada há 90 anos pelo voto seja seguida por todas as outras atividades e que a mulher seja equiparada também ao homem, porque é mulher de força, mulher de coragem e muitas vezes trabalha bem melhor do que o homem, né? Então fica a dica aí para os nossos governantes e que a mulher ela possa se tornar um dia equivalente e igual ao homem nas atividades e também no financeiro ao receber no final do mês. Vamos de mais informações. Você está na Web TV Rebouças, a sua TV independente aqui em São José do Mipibu, e é com muita alegria que a gente apresenta o Jornal da Noite. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e também Instagram. Câmara aprova texto base de projeto que legaliza jogos de azar no Brasil. Olha a novidade. A Câmara dos Deputados aprovou por 246 votos a 202 o texto base do projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil,
como cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos online, mediante licenças em caráter permanente ou por prazo determinado. A partir desta quinta-feira, dia 24, o plenário pode votar os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de fazer mudanças no parecer do deputado Felipe Carrais, PSB, de Pernambuco, para o projeto de lei número 442/91. De acordo com o texto, os cassinos poderão ser instalados em resorts como parte de complexo integrado de lazer que deverá conter no mínimo 100 quartos de hotel de alto padrão, locais para reuniões e eventos, restaurantes, bares e centros de compras. O espaço físico do cassino deverá ser no máximo igual a 20% da área construída do complexo, podendo ser explorados jogos eletrônicos e de roleta, de cartas ou outras modalidades autorizadas. Para a determinação dos locais onde os cassinos poderão ser abertos, o Poder Executivo deverá considerar a existência do patrimônio turístico e o potencial econômico e social da região. Poderá haver 3 cassinos quando a população do estado for maior que 25 milhões. Somente São Paulo, segundo a estimativa de 2021 do IBGE, para os estados com mais de 15 milhões e até 25 milhões, poderá haver 2 cassinos, caso de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nos demais estados e no Distrito Federal, com população de até 15 milhões de habitantes, poderá existir apenas um cassino. Cada grupo econômico poderá deter apenas uma concessão por estado, e o credenciamento será feito por leilão público na modalidade técnica e preço. Adicionalmente, o Poder Executivo poderá conceder a exploração de cassinos em complexo de lazer para até 2 estabelecimentos em estados, com dimensão superior a 1 milhão de quilômetros quadrados. O interessante dessa lei, que está sendo pré-aprovada, falta passar pela sanção do presidente, o interessante é que tudo que era proibido, agora, através dessa lei, se for aprovada, será permitido, como jogos de azar, roleta, cassinos, que é proibido no nosso país, mas infelizmente nas intocas de algumas cidades ainda acontece, tanto que a gente vê diariamente, quase diariamente, a Polícia Federal prendendo essas casas que promovem esses jogos de azar, que nada mais, nada menos que tira o dinheiro daquelas pessoas que infelizmente se viciam em ganhar uma vez e querem ganhar todas e findam muitas vezes perdendo tudo que tem, inclusive até a própria vida. Então é importante que possa ser estudado ainda mais essa lei, E a gente torce particularmente que essa lei ela seja num consenso, que seja visto o bem comum da sociedade, não o bem comum daqueles que vão construir essas casas para agariar o dinheiro daquelas pessoas que infelizmente querem vencer na vida, mas procuram desta forma vencer e muitas vezes ficam atoladas e endividadas. Então é necessário que haja uma sensibilidade dos nossos governantes em sancionar essa lei. Antes de sancionar, discutam mais se dá certo ou não, para que isso possa ser realmente instituído no nosso país. Vamos de mais informações do tempo. Chuvas no Rio Grande do Norte vão variar de normal a acima do normal. Entre março e maio deste ano, os índices pluviométricos terão variação de nível normal a acima do normal no nosso estado. Esse cenário foi previsto por estudos da Imparne, empresa de pesquisa agropecuária do nosso estado, e divulgado na tarde desta quarta-feira, dia 23, por meio de reunião de análise e previsão climática para o semiárido nordestino. O evento foi conduzido pelo chefe da unidade de meteorologia da Imparne, o meteorologista Gilmar Bristotti. Com base no estudo principal dos oceanos, Bristotti apresentou na governadoria nesta quarta-feira que a previsão é a de que podemos ter chuvas bem melhores para a metade de março, abril e maio. O chefe de meteorologia da Imparne explicou que o cenário visualizado até o momento é de que as chuvas tenham uma diminuição maior no norte e do nordeste, e assim o Rio Grande do Norte estaria todo protegido, com chuvas no nível normal e acima do normal.
mas isso não está bem definido. Gilmar Bristotti afirmou que nas próximas semanas o quadro pode reverter, resultando em um quadro melhor do que foi apresentado. A região do estado com melhor previsão é o leste, com 533,8 milímetros de chuva. Em seguida, o oeste potiguar aparece com 479,2 milímetros. A região central com 376,9 milímetros e a região menos chuvosa seria o agreste, com 342,8 milímetros. Uma previsão geral indica para o Rio Grande do Norte um índice de 433,2 milímetros de chuva para esse período. Ainda segundo a apresentação de Gilmar, o mês que mais chove no litoral e no estado, com um todo, será o mês de abril. Essa é a condição mínima esperada para os próximos 3 meses. Esperamos que o Atlântico Norte dê uma contribuição maior, que esfrie e poderemos ter uma situação mais tranquila, com chuva melhores distribuída, explicou o estudioso. Então vamos torcer para que realmente venha chuva em abundância e que as cidades, possam estar assim preparadas, para receber essa chuva, que nossos rios, lagos, lagoas, açudes consigam encher e que essa seca que já acontece em outros estados do país, possa acabar e aqui no nosso estado tudo possa estar cheio para que o agricultor, que é aquele que fornece o alimento para a gente, possa ter como subsistir a sua família e também subsistir as suas contas, dívidas e lavouras. Então, fica a torcida para que esses 3 meses que se aproximam sejam de muita chuva, e que possa realmente agradar o povo nordestino e, por que não dizer, o povo norte-riograndense. Vamos de mais informações. Você está na Web TV Rebouças, a sua TV independente aqui em São José do Pibu, e você pode nos acompanhar no Jornal da Noite pelo Instagram, Facebook e também YouTube. O Jornal da Noite é uma produção independente. Vamos de mais notícias. Mortes por atropelamento no Rio Grande do Norte dobram em 2 anos. O número de óbitos por atropelamento no Rio Grande do Norte dobrou em 2 anos, de acordo com os dados do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN do nosso estado. As estatísticas indicam que em 2019 o RN registrou 37 mortes em razão desse tipo de acidente. Em 2020, os números subiram para 56, aumento de 51,31%, e no ano passado o estado atingiu a marca de 74 óbitos, crescimento de 31,14% em relação a 2020 e o dobro do que havia sido registrado em 2019. Em 2022, até o momento, o RN contabiliza 8 mortes por atropelamento, 4 em janeiro e 4 nesse mês de fevereiro. No último dia 12, um cadeirante morreu após ser atingido por um veículo enquanto atravessava pela faixa uma das ruas do bairro de Cidade Alta, em Natal. O homem, identificado como João Maria Duarte, de 49 anos, vivia em situação de rua. As imagens do acidente foram divulgadas na semana passada e mostram o momento em que João atravessava na faixa de pedestre. Uma moto com um casal para enquanto ele começa a cruzar a via, mas um carro vem logo em seguida e atinge o casal na moto e em seguida passa por cima do cadeirante. João é arrastado embaixo do veículo por alguns metros. Ele não resistiu e morreu. O casal teve ferimentos leves. A imprudência no trânsito, além dos inúmeros perigos que afetam especialmente os pedestres, assustam. Pelas ruas da capital, não é difícil encontrar pessoas que já vivenciaram situações de risco, mesmo atravessando na faixa de pedestre, conforme determina a legislação de trânsito. A estudante Sara Ruana, de 13 anos, conta que quase foi atropelada na semana passada, na Avenida Prudente de Moraes, na altura de Candelária, zona sul de Natal. Essa questão da lei de trânsito deve ser mais dura, para essas imprudências que acontecem, não só em Natal, mas também aqui no nosso município de São José do Pibu. Para atravessar numa faixa aqui no centro da nossa cidade, você precisa parar, como a lei manda, parar e esperar que os veículos passem ou parem. Você parar na faixa ou ver a faixa e continuar atravessando nela. Você com certeza irá ser colhido por uma moto ou por um carro.
A lei de trânsito pede que a gente pare na faixa, sinalize que vai atravessar e, infelizmente, espere a consciência, né, do motorista ou do motociclista para que ele pare e dê a vez para que a gente possa atravessar, né? É interessante que ninguém veja a faixa e vá logo atravessando, porque infelizmente você pode ser mais uma vítima dessa estatística de atropelamento. Então pare, sinalize e espere que eles parem para que você possa passar, né? Infelizmente existem motoristas e motoristas, né? É como eu costumo dizer, tem motoristas que seguem firme a lei de trânsito, mas também tem motoristas que não estão nem aí, né? Tá na direção ou tá na moto, pensa que pode, é o dono de tudo e pode passar por tudo, né? Então fica a dica aí para você, meu amigo pedestre, assim como eu, ciclista também, né? Para que a gente possa ter mais prudência, senão a gente se torna mais um estatista. E a você, motorista e motociclista, siga as regras de trânsito, viu? Que é interessante a gente seguir as regras, porque o mundo gira em torno de regras e nós vivemos nesse mundo para obedecê-las. Então, chegamos ao nosso intervalo, né? Jornal da Noite volta daqui a pouquinho. A gente vai só tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente retorna para mais um bloco de informações. E você fica aí conosco no YouTube, Facebook e também no Instagram. Voltamos já. Bazar Pague Menos. Aqui você vai encontrar móveis novos e usados, produtos com qualidade e procedência. Muita variedade e os melhores preços. Facilidade de pagamento. Aceitamos todos os cartões. Aceitamos Pix e para pagamento à vista, um super desconto. Venham conferir e aproveitar. Bazar Pague Menos, Rua Prefeito Inácio Henrique, número 370, Centro, São José de Mipibu. Para contato 849-8628-3691. Mais conexão também para os seus games. JC Telecom, avançamos juntos. Connect Play, assistência técnica e acessórios. Ótimo atendimento. Acessórios para informática. Qualidade em produtos. Variedade e qualidade. Preços acessíveis. Assistência técnica especializada. Connect Play, Loja 1, Praça Monsenhor Paiva, Centro, São José de Mipibu. Loja 2, Praça 16 de Outubro, Centro, São José de Mipibu. E em breve, Monte Alegre com nova loja. Connect Play, assistência técnica e acessórios. Siga nossas redes sociais, @Connect Play no Instagram. WhatsApp 849-9181-1736. Connect Play. Muito bem, estamos de volta com seu Jornal da Noite aqui pela Web TV Rebouças, a TV independente. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, Instagram e também o YouTube. Vamos em mais informações importantes do nosso estado e também do Brasil e do mundo. Praia do RN é eleita uma das 10 melhores do mundo para viajar em 2022. Veja o ranking.
O Brasil foi o único país do mundo a ter mais de uma praia entre as 10 melhores para viajar nesse ano de 2022, segundo o ranking do TripAdvisor. Foram 3 as localidades escolhidas no território brasileiro, sendo uma delas a Baía dos Golfinhos, em 9º lugar, na Praia de Pipa, no nosso estado do Rio Grande do Norte. A lista fez parte do prêmio Trivales Choice, que conta com a votação de viajantes. Em primeiro lugar ficou a Grace Bay Beach, nas Ilhas Turcas e Caicos. As outras brasileiras na lista foram a Quarta Praia, o 4º lugar, em Morro de São Paulo, na Bahia, e a Baía do Sanso, 7º lugar, em Fernando de Noronha. O ranking foi montado com base na quantidade e qualidade de avaliações dos viajantes no site do TripAdvisor durante o ano passado. Que maravilha, né? O nosso estado aí sendo reconhecido pelos turistas que visitam o nosso país, né? E a Praia de Pipa está aí entre uma das 10 melhores do mundo para se conhecer, para passear e para curtir. Realmente é uma praia bela, né? Quem não teve a oportunidade de ir, vá. É pertinho aqui, né? Aproveite o final de semana e vá até a Praia de Pipa para você confirmar aquilo que foi dito pelos turistas do mundo inteiro que já visitaram a Praia de Pipa e, por que não dizer, o nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, parabéns a todos. Comércio de Natal terá horário diferenciado no Carnaval. Bancos fecham. Prestemos atenção nessa matéria. O comércio da capital, assim como do nosso município e adjacentes, vai funcionar de forma diferenciada nos dias de carnaval. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, a CDL Natal, na segunda-feira, dia 28, o comércio de rua e supermercados fecham, né? E alguns shoppings terão abertura facultativa, pois é comemorado o Dia do Comerciário. O comércio de rua terá funcionamento normal até o sábado, dia 26. Fecha nos demais dias e retorna às atividades na quarta-feira, dia 2 de março, a partir das 8 horas da manhã. Alguns estabelecimentos abrem mais tarde, por volta do meio-dia da quarta-feira, dia 2. Já os shoppings terão abertura diferenciada durante os dias de carnaval. Confira o funcionamento dos principais pontos comerciais da capital potiguar. Comércio de rua no centro da cidade. Sábado, dia 26 de fevereiro, funciona em horário normal, das 8 às 18. No domingo, dia 27, o comércio de rua na capital é fechado. Na segunda-feira, dia 28, também é fechado. E na terça-feira, dia 1º, dia de carnaval, também o comércio permanece fechado. Na quarta-feira, dia 2 de março, funcionamento normal. Algumas empresas funcionam a partir das 8 horas e outras a partir do meio-dia. No Alecrim, no sábado, dia 26, funciona em horário normal das 8 às 17. No domingo, segunda e terça de carnaval, o comércio do Alecrim fica fechado, voltando na quarta-feira, dia 2 de março, com funcionamento normal e, novamente, algumas empresas a partir das 8 horas e outras a partir do meio-dia. Os shoppings. Partage Norte Shopping Natal, no sábado, dia 26, funcionará normalmente das 10 às 22 horas. No domingo, dia 27, a Praça de Alimentação e Lazer aberto das 11 às 22 horas. Demais lojas a partir das 15 às 21 horas. Carrefour, de 7 às 21 horas. Na segunda-feira, dia 28, dia do comerciário, funcionará em regime facultativo. Alimentação e lazer aberto das 11 às 22 horas. Demais lojas a partir das 15 às 21 horas. O Carrefour fica fechado na segunda-feira, dia do comerciário. Na terça-feira, dia 1º, funcionamento facultativo, alimentação e lazer aberto das 11 às 22 horas, demais lojas a partir das 15 às 21 horas. O Carrefour é aberto das 7 às 22 horas. E na quarta-feira, dia 2, funcionamento obrigatório, tudo normal. Alimentação e lazer aberto das 11 às 22 horas, demais lojas a partir do meio-dia até às 22 horas. E o Carrefour é aberto das 7 às 22, horário normal. Vamos agora de mais informações. Você está na Web TV Rebouças, a sua TV independente aqui em São José do Mipibu. E você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Você coloca lá Web TV Rebouças e você fica bem mais informado e segue a grade da nossa programação aqui na sua TV independente.
Vamos de informações internacionais. Ucrânia afirma que Rússia tomou controle da usina de Chernobyl. Um assessor da presidência da Ucrânia informou nesta quinta-feira, dia 24, que as forças russas que invadiram o país agora estão em controle da antiga usina de Chernobyl. O presidente Volodymyr Zelensky declarou no início da tarde desta quinta-feira que forças ucranianas estavam lutando para impedir que a Rússia capturasse a antiga usina nuclear. Nossos defensores estão sacrificando suas vidas para que a tragédia de 1986 não se repita, tituou Zelensky. Mais cedo, as autoridades ucranianas já haviam informado que tropas russas que entraram na Ucrânia pela fronteira ao norte de Belarus estavam presentes na região. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia também havia se pronunciado dizendo que um ataque russo à Ucrânia poderia causar outro desastre ecológico. Em 1986, para quem não lembra, o mundo viu o maior desastre tecnológico em Chernobyl. Tiltou o ministério. Se a Rússia continuar a guerra, Chernobyl pode acontecer novamente em 2022. Em outros lugares, partes da região de Kherson, no sul da Ucrânia, não estavam mais sob o controle de Kiev, disse a administração regional, enquanto as forças russas atacam por terra, mar e ar. O prefeito da capital Kiev disse que 4 estações de metrô serão usadas como abrigos antiaéreos. Já a liderança ucraniana local na região separatista de Donetsk disse que as forças russas atingiram um hospital local, matando 4 pessoas. Infelizmente, o que tanto o mundo temia, está acontecendo. É o autoritarismo de um determinado presidente que quer, porque quer, tomar um país para si, para o seu próprio país. Então, é uma guerra antiga, que já acontece já há 8 anos atrás. Infelizmente tem esse ponto crucial, que é a tomada da antiga usina de Chernobyl. Para quem não lembra, é uma usina nuclear, onde ainda tem produtos radioativos. Então é interessante que haja esse controle. É interessante que haja também, meu amigo, você, minha amiga, que está nos assistindo, haja também a sua ajuda. Como? Através da sua oração, independente da sua religião. Haja oração, porque querendo ou não, somos todos irmãos e a gente deve dar as mãos nesse momento. Então, se de repente a Rússia tentar usar a usina contra aquele país, nós seremos afetados, pois não sei se você percebe, quando um vulcão lá do outro lado entra em erupção, depois de algumas semanas a gente sente isso aqui no nosso estado, no nosso município, no nosso país. O vento é diferente, a fumaça é diferente, tudo muda, porque a gente também é atingido. Então, se de repente essa usina for usada para o mal, como estão pretendendo usar a Rússia, a gente vai sofrer também as consequências. Já vamos sofrer desde já, porque tudo aumenta. Eu estava em casa agora vendo uma reportagem que tudo vai aumentar. Combustível, tudo vai aumentar. A produção industrial, tudo vai aumentar, porque muitas coisas vêm daqueles países que vão sofrer sanções. Então tudo para nós aqui vai chegar um pouquinho mais caro. Então é interessante que a gente possa também, porque tem muita gente que pensa, é lá do outro lado do continente, então não tem nada a ver comigo. Tem. A gente deve também se preocupar, Eu não posso estar lá para defender, para ajudar, mas eu posso da minha casa lutar para que tudo aquilo se acalme através da minha oração. Lembre-se, nós somos todos irmãos. Enquanto a humanidade não enxergar isso, acontece o que está acontecendo agora entre a Rússia e a Ucrânia. Muitas pessoas estão perdendo suas vidas nesse momento, por um idealismo de um determinado presidente que quer ou não ser mais do que Deus. Então, fica as nossas orações e a nossa torcida para que tudo isso se acalme ainda essa semana. Vamos de mais informações. Web TV Rebouças, a sua TV independente aqui em São José do Mipibu, Rio Grande do Norte. Pré-candidatos à presidência se manifestam sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Bolsonaro silencia. 4 dos principais pré-candidatos à presidência da República se manifestaram sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. João Dória, do PSDB,
Sérgio Moro, do Podemos, e Ciro Gomes, do PDT. O ex-presidente Lula se manifestou no início da tarde, enquanto o presidente Jair Bolsonaro, até o momento, não expôs posicionamento pessoal sobre a situação no leste europeu. Através de suas redes sociais, Dória condenou a invasão russa e cobrou paz. Condenável a invasão da Ucrânia pela Rússia. Guerra nunca é a resposta a nada. Ninguém ganha quando a violência substitui o diálogo. Muitos acabam pagando pelas decisões de poucos. O que está em jogo são milhões de vidas humanas. Mais do que nunca, o mundo precisa de paz, postou o governador de São Paulo e pré-candidato a presidente, João Dória. Quem também pediu paz foi o ex-ministro Sérgio Moro. Em breve nota nas redes sociais, Moro se manifestou. Repudio a guerra e a violação da soberania da Ucrânia. A paz sempre deve prevalecer. Por outro lado, o ex-ministro e também pré-candidato Ciro Gomes falou sobre as consequências que a guerra pode ter no nosso país. No mundo atual, não existe mais guerra distante e de consequências limitadas. Precisamos nos preparar, portanto, para os reflexos de conflito entre Rússia e Ucrânia, muito especialmente por termos um governo frágil, despreparado e perdido, postou Ciro Gomes. Um exemplo dado sobre a preocupação foi com relação ao preço do barril de petróleo, que já passou de $100, o que vai nos atingir em cheio por termos uma política absurda de preços rigidamente atrelada ao mercado internacional. A sociedade e outros poderes precisam estar alertas para fiscalizar um executivo com políticas internas e externas cheia de equívocos e desvarios. O desequilíbrio na ordem internacional pode gerar efeitos de outro tipo de pandemia, em especial neste Brasil, hoje tão vulnerável, analisou Ciro Gomes, pré-candidato. Vamos de mais informações. Você está na sua Web TV Rebouças, a TV independente que mais cresce nas redes sociais. Agradecemos desde já você que nos acompanha pelo YouTube, Facebook e também Instagram. Vamos de mais notícias. Professores rejeitam proposta do governo do RN de reajuste escalonado e mantêm greve. Os professores da rede pública estadual negaram a proposta do governo do estado para suspender a greve da categoria no Rio Grande do Norte. Na manhã desta quinta-feira, os educadores reunidos em assembleia decidiram manter a paralisação por não concordarem com a sugestão do Poder Executivo. A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer apresentou à categoria um novo modelo para a implantação do reajuste, que é de 33,24%, previsto em lei, para os profissionais do magistério. A nova proposta era para implantar de maneira gradativa o reajuste. Pela proposta em março, o reajuste seria de 33,24% para todos os professores que estivessem abaixo do novo piso, retroativo a janeiro. Para os educadores que recebem hoje acima do novo piso, seria implantado o reajuste da seguinte forma: 14% em março, 4% em novembro e 12,38% em dezembro, chegando ao percentual fixado pelo piso do magistério. Na proposta, ainda ficava prevista a avaliação sobre a forma como o valor retroativo seria pago. Em comunicado nas redes sociais, os educadores informaram que a proposta foi rejeitada, mantendo a paralisação. É uma faca de dois gumes, infelizmente. Só quem se prejudica são os alunos, já prejudicados há 2 anos devido à pandemia. É necessário que haja um consenso, uma sensibilidade da parte do poder público, mas também do sindicato dos professores. Não queremos que vocês percam os direitos, mas é necessário que o direito constituído na Constituição para todo brasileiro, que é direito à educação, seja mantido, né? É interessante que as aulas recomecem, mas também as negociações continuem, mas sejam maleáveis, tanto um lado como o outro. Não estamos aqui tomando posicionamento, estamos tomando sim a decisão que a educação é o que rege um país e que prepara a criança, o adolescente para esse mundo que está aí. Sem educação, nós não somos ninguém.
E você, meu amigo professor, você, meu amigo político, sabe disso. Então é necessário que vocês entrem em concordância para que o bem comum, que é tão exposto nas eleições que vai rolar daqui a alguns meses, tão falado nos palantes políticos, seja realmente colocado em prática. Que na hora do comício são palavras belas, são projetos que praticamente estão sendo realizados naquela hora que está sendo falado. Mas na atualidade e no momento isso não acontece, né? Portas são fechadas para professores, são fechados para outras categorias, e a população é quem sofre. Nós é quem sofremos com esse descaso que acontece, mas que no período da eleição acaba, as portas são abertas e tudo é planejado. Porém, posto em prática é difícil. Então a luta é legítima dos professores, mas também tem que haver uma sensibilidade em relação aos alunos, né? Porque só existe professor porque existe aluno. E só existe aluno porque tem o professor bem pago, bem remunerado, para que ele possa ir à sala de aula, né, feliz em fazer aquilo que ele foi preparado durante vários anos para fazer, que é dar aula e aplicar a educação que muitas vezes deve vir de casa, mas os pais jogam essa responsabilidade na mão dos professores. Então, que haja essa sensibilidade e torcemos, né, para que essa greve ela dure poucos dias, né, e que o ano letivo que está previsto para começar agora depois do carnaval comece, né, pois já tem 2 anos de atraso das aulas devido à pandemia, que esse ano não seja mais um ano perdido para a nossa educação, para os nossos jovens e também para as nossas crianças. Fica aí a dica. Vamos de mais informações, temos agora comentário no quadro, né, opinião, do nosso amigo e comunicador Júnior Rebouças. Ele vai falar sobre um determinado tema e comentar dando a sua opinião sobre um fato ocorrido nesses dias. Então, é com você, Júnior Rebouças. Olá, amigos de São José de Mipibu, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando com mais um Opinião aqui pela Web TV Rebouças, a TV independente. E hoje trazemos o assunto pesquisa, a última pesquisa, né, no último dia 21, a respeito da eleição para a presidência da República, onde a manchete é: pesquisa acende alerta para Lula. Nesta pesquisa de intenção de votos, ela foi pela CNT-MDA, foi divulgada na segunda-feira, dia 21, e ela traz um alerta, né, um alerta aí para os candidatos, e principalmente para o candidato, para o pré-candidato Lula, né. Os números do candidato Lula, eles estão caindo, uma tendência que já vem há 3 semanas, né, nessa pesquisa. E a diferença entre Lula e Bolsonaro, para vocês terem uma ideia, hoje Lula tem 42% e o Bolsonaro tem 28%, uma diferença de 14 pontos percentuais neste levantamento. Na pesquisa anterior, o presidente Lula tinha 42% e o ex-presidente Lula tinha 42% e Bolsonaro tinha 25%, né? Apesar dessa queda, né, dessa pequena queda, existem, os analistas dizem e reafirmam que ainda há chance do Lula ganhar a eleição no primeiro turno. Mas o PT, ele precisa ficar atento, né? Porque, como eu já havia colocado, já nas 2 semanas, nas 2 últimas semanas, que já há essa tendência de diminuição da diferença entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, né? Mesmo num cenário de pandemia, com instabilidade econômica, né? Muito radicalismo de ambos os lados, o Lula, ele não pode contar a vitória, Lula nem o PT e nem ninguém pode contar vitórias antes do tempo, né? Isso é quem trata com política e com a vida sabe disso, que
principalmente essa questão das campanhas, e as pesquisas, elas dão a realidade instantânea, é a famosa fotografia, né? Mas com a experiência que o Lula tem aí de mais de 4 campanhas eleitorais, ele certamente saberá, com sua liderança, saberá lidar com o que está acontecendo hoje. Inclusive, né, ele já reafirmando e afirmando que o seu vice é o Geraldo Alckmin, né, para compor chapa, uma chapa que, à vista de todos, uma chapa moderada. Mas, como diz o velho ditado, ele precisa ficar atento, né? O crescimento do atual presidente das pesquisas é preocupante, não de uma maneira muito, eu diria, muito enfática, mas é preciso ter cautela. E também, do lado das esquerdas, né, com essa nova pesquisa, certamente vão fortalecer a questão das confederações, né, principalmente no âmbito da esquerda. Os partidos certamente vão ter mais um pouquinho de zelo para fazer a devida confederação, principalmente com o PT e o PSB. Mas nas festas de campanha eleitoral, como já diz também o velho ditado, né, não se deve ir de sapato alto. Essa é a minha opinião e eu sou Júnior Rebouças. Muito bem, meu amigo, minha amiga, você está na Web TV Rebouças. Agradecemos a participação do nosso amigo Júnior Rebouças, comunicador, nos ajuda nos comentários dos fatos ocorridos no Brasil. Nós estamos chegando ao fim do nosso jornal aqui na Web TV Rebouças. Agradecemos a sua audiência, a sua participação. Muito obrigado você do Facebook, você do Instagram e também do YouTube. Ajude-nos a propagar a notícia bem dada, né? Você ajuda a propagar e a divulgar a nossa Web TV Rebouças e o nosso Jornal da Noite. Durante todos os dias tem programação na sua Web TV Rebouças, a partir sempre das 17 horas. Você pode nos acompanhar. É só digitar lá o Web TV Rebouças e você vai estar participando dos programas que acontecem aqui na nossa TV. Então, muito obrigado. Desejamos, em nome da Web TV Rebouças, né, um bom carnaval a todos. A próxima semana nós nos encontramos aqui. Muita saúde e paz para vocês e um bom carnaval.